O senador Marcos Rogério parabenizou o governo federal por anunciar a decisão de apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que pode viabilizar a redução do preço dos combustíveis no país. A ideia é zerar os impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol, em troca da aprovação do PLP 18 de 2022, que limita em 17% a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Além disso, o governo promete compensar os estados pela perda de arrecadação do ICMS, caso os governadores reduzam a zero a alíquota desse imposto que incide sobre o diesel e o gás de cozinha. Marcos Rogério, em pronunciamento, calcula que se todas essas proposições efetivamente saírem do papel, o preço dos combustíveis poderá cair quase R$ 2,00 por litro na bomba, o que representará um alívio no bolso do consumidor que sofre com os altos preços dos combustíveis. Confira na íntegra o discurso do senador liberal. Senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da TV Senado. Senhor presidente, pela primeira vez vejo surgir uma proposta que efetivamente caminha no sentido de fazer baixar o preço dos combustíveis no Brasil. E não estou falando do PLP 18, que também segue essa linha. O presidente Bolsonaro anunciou ontem, inclusive ao lado de Vossa Excelência, presidente Pacheco, uma medida efetiva para reduzir os preços dos combustíveis no Brasil. Uma proposta de emenda constitucional. A ideia está sendo coordenada pelo ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, que busca fechar um entendimento, senador Girão, com os estados para cortar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre os combustíveis na forma de uma emenda constitucional. Só para se ter uma ideia, o preço dos combustíveis no Brasil neste momento, vou falar aqui pelo meu estado de Rondônia, quanto custa um litro de diesel lá em Rondônia? O S10 está R$ 7,22. Normal, tem posto que chega a R$ 7,43 e a gasolina R$ 7,48 em média. Só em cima desse valor aqui são quase R$ 2,00 de ICMS. Esse é o peso dos impostos estaduais no litro. 1 litro de óleo diesel, quase R$ 2,00 de ICMS. Então eu queria dizer aqui que é a primeira vez que eu vejo uma medida que efetivamente caminha no sentido de cortar o preço, de fazer baixar o preço dos combustíveis, né? Não é correto colocar na conta do brasileiro, do trabalhador, essa escalada de preço. Os estados estão arrecadando seguidamente mais do que arrecadava em meses anteriores, em anos anteriores. E por quê? É porque a atividade econômica melhorou? Em alguns setores, sim. Mas a arrecadação cresce em razão da sanha arrecadadora dos estados que pesam a mão nos impostos. Estados enriquecendo com a arrecadação pesada e o povo trabalhador empobrecendo em razão do custo de vida que está, obviamente, que atrelado ao preço dos bens e serviços. Isso não pode continuar. É preciso medidas efetivas. Então eu quero sim aqui fazer um registro de homenagem ao presidente Bolsonaro pela coragem, porque o governo federal, a bem da verdade, já vinha praticando medidas de corte de impostos. Já tinha feito isso pelo menos 2 ou 3 vezes em relação aos combustíveis e também a linha branca. Agora pergunto, os estados caminharam na mesma direção? Não, continuaram pesando a mão nos impostos nos estados. A proposta ainda está sendo trabalhada, construída, mas em troca, né, do projeto que fixa um teto de 17% para ICMS, o Executivo ofereceu zerar o PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol. Em contrapartida,
aí que entra essa proposta, né, os governadores teriam que zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha. Já imaginou? Imagine você que está em casa nos acompanhando agora, R$2 a menos no litro do diesel, R$2 a menos no litro do combustível, do principal, que vai impactar toda a cadeia de consumo. A proposta do governo não implica objetivamente em redução da receita dos estados e dos municípios, porque está embutida nessa proposta também uma medida de compensação, ou seja, as perdas com a arrecadação, caso a PEC seja aprovada, seriam financiadas pela União. E aí hoje eu vi de ontem para hoje já analistas daqui, analistas de lá, já fazendo projeções, não pode, isso não é bom, isso... Vem cá, quando é para o consumidor não é bom. Mas quando é para os rentistas, aí está tudo certo, pode tocar, a banda está afinada, vai dar tudo certo. Agora, quando tem uma medida que busca aliviar o peso no bolso do consumidor, aparecem dados, tabelas, estimativas. Que Brasil é esse? Um Brasil que, quando a medida visa atender o pobre, os críticos de plantão aparecem como arautos do apocalipse. Não pode, porque isso vai impactar a questão dos juros, vai impactar... Meu irmão, as pessoas estão padecendo lá na ponta, o preço do gás de cozinha está lá em cima, o preço do diesel está lá em cima, isso vai impactar, por exemplo, o custo dos transportes. Então eu vejo aqui como medida necessária, porque quando você olha, e talvez, vou até ser um pouco ousado aqui, talvez essa compensação que se pretende fazer em relação às perdas arrecadatórias nos estados e municípios nem aconteça. Porque se você diminui o custo dos combustíveis, que tem impacto na cadeia do consumo, com mais dinheiro sobrando no bolso do consumidor, o consumidor vai comprar mais. Com mais dinheiro no bolso do consumidor, o consumidor vai gastar mais, vai comprar mais, os estados vão arrecadar mais, por outras vias. Então, essa é uma proposta que nos interessa muito aos brasileiros e acho, obviamente, que o tema está sendo discutido pela equipe econômica, será discutido com os governadores e tomara que haja um entendimento para que possamos avançar com essa matéria. Pelo que hoje foi ajustado no Colégio de Líderes, o PLP 18 deve ser votado em breve, mas aqui estamos diante, a meu ver, na minha avaliação, de uma medida efetiva que reduz lá na ponta, no bolso do consumidor, o gasto com esse insumo tão necessário para o Brasil e para os brasileiros. Então, parabéns ao presidente da República, parabéns ao ministro Paulo Guedes por ter a compreensão de que esse momento exige medidas como essa. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos uma lista de oradores, agradeço o senador Marcos Rogério, mas pede a palavra pela ordem o senador Jacques Wagner.